Bem-vindos a mais um vídeo tutorial do canal Máquinas Inteligentes. Hoje aprenderemos como exportar um data frame do Pandas para uma tabela do Microsoft Word. Então, algumas utilidades de fazer isso, né? Ou seja, por que eu gostaria de fazer algo do tipo? Então, uma das utilidades seria você formatar essas tabelas de um modo mais personalizável, né? Uma vez que no Word você tem uma série de formatações que você pode aplicar às suas tabelas. Outra utilidade, né, seria aproveitar essas informações para outros projetos, né? Às vezes você quer fazer a documentação de algum projeto e onde você tenha muito texto, né, e imagens que você está importando de outro lugar, então seria interessante ter essa tabela ali também. Ou seja, essa tabela que eu digo proveniente de um data frame do Pandas, né? Ou também para você compor um trabalho científico, uma pesquisa científica, um TCC, uma tese, né? Uma dissertação de mestrado. Então você tem seus dados ali que você está trabalhando no Colab ou em qualquer outro ambiente de programação do Python e você quer exportar isso para um documento, né, onde você vai estar escrevendo, digitando mais texto. Então é uma das utilidades também. Outra seria compartilhar seu data frame ou seus dados, né, com pessoas que não são especialistas, né? Porque assim, uma vez que você exporta para o Word, você poderia facilmente gerar um PDF daquele arquivo ou mesmo compartilhar o arquivo do Word com pessoas que não têm habilidades com programação ou não dominam essas ferramentas voltadas à programação. Então vamos lá, o que a gente vai precisar? Primeiro, pandas, né, que é óbvio. Basta importar, quem estiver utilizando o Colab, né? Basta importar o pandas, caso você não tenha, a instalação é muito fácil. Também a gente vai precisar dessa biblioteca Python docx, tá? Ela não vem por padrão instalada no Colab, então você vai precisar instalar. Basta executar esse comando, né? Você vai estar fazendo a instalação. E aqui eu já estou fazendo a importação, ó. Veja que eu estou importando a biblioteca, né? Apesar de você instalar ela como Python docx, no momento de importar, o nome dela é apenas docx, tá? Tem que tomar esse cuidado. Agora aqui eu vou importar dessa biblioteca também algumas constantes, tá? São essas duas constantes que eu vou importar para fazer alguma formatação na tabela. Isso aqui é um dos métodos, né, dessa biblioteca. Esse método ele permite, por exemplo, você escolher uma fonte, né? Eu importei ele aqui, mas eu acho que eu acabo nem utilizando ele a seguir, né? Mas é só um exemplo, né, de como você pode importar os dados, métodos e também as constantes dessa biblioteca, tá? É claro que essa biblioteca, né, você não pode fazer tudo que você faria no Word, né? Ela tem várias limitações, inclusive ela está numa versão inicial. Você pode conferir através da documentação aqui o que dá e o que não dá para ser feito, tá? Mas aqui o nosso objetivo é apenas exportar os dados a partir de um data frame e também aplicar alguma formatação, né? Eu vou estar fazendo a leitura aqui de um arquivo CSV que está nesse diretório de um banco de dados que é conhecido, né? Que é essa base de dados íris, né? Estou apenas importando o data frame e aqui eu estou exibindo ele, né? Então essa é a estrutura do meu data frame, né? Então eu tenho aqui 4 colunas, né? Digo 5 colunas, tá? Onde 4 dessas colunas dizem respeito às features, né, no meu banco de dados, né, que são relativas às pétalas e sépalas, né, daquelas plantas lá, dessas plantas íris, né? E aqui eu tenho a classe, tá? Que não importa muito, eu só quero exportar esses dados. Então, quando eu exportar para o Word, eu quero algo semelhante a isso, né? Eu vou ter então 5 colunas, tá? E 150 linhas, né? 150 por 5, né? Então, eu quero algo desse tipo. Vamos lá. Como que eu vou fazer essa exportação para um documento do Word? Primeiramente, eu tenho que criar uma instância da classe documento. Como eu faço isso? docx.document. Simples assim, tá? Então, estou criando uma instância de documento. Agora eu preciso fazer o seguinte, ó. Eu vou definir a quantidade de linhas e colunas que a minha tabela terá, né? Como eu vi anteriormente, eu tenho 150 linhas e 5 colunas. Esses dados, né, eu posso obter do próprio data frame, né? Própria variável aqui que armazenou o data frame pandas, né?
Então basta eu pegar o shape 0 e shape 1, que dizem respeito à quantidade de linhas e quantidade de colunas, né? Lembrando que seria como se eu tivesse um array aqui, né? Agora eu vou criar a minha tabela, tá? Eu crio a tabela a partir da instância do documento. Então vai ser doc.addTable, né? Eu vou passar para esse método a quantidade de linhas e a quantidade de colunas que a minha tabela vai ter, tá? Eu estou criando agora um novo objeto chamado table, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou iterar pelas colunas desse data frame, tá? E para cada coluna eu itero pelas linhas, tá? Então vou criando as colunas da minha tabela, tá? Da esquerda para a direita, né? Então vejam só, essa função enumerate, que é nativa do Python, ela faz o seguinte, ela vai pegar esse data frame, né? E vai retornar duas variáveis, ó, call_ins e call_label, tá? Call_ins, ele vai ter os índices, né, desse data frame aqui. Se você pensar numa lista, né, então isso aqui seria o índice da lista, tá? E o valor da lista. Essa é uma forma mais fácil de entender, tá? Índice da lista e valor da lista, ok? Então aqui, call_ins, você tem um número da coluna, e call_label, né, você tem um rótulo dessa coluna, tá? Agora eu vou iterar pelas linhas, né, que eu chamo de row_ins, vou fazer um range, né, do número de linhas que eu tenho, tá? Eu vou obter agora uma instância, né, desse método cell, tá? Essa variável vai ser um objeto, tá? Está instanciando esse método cell. Esse método cell, ele recebe o quê? A linha e a coluna que você está, tá? Então estou dizendo o seguinte, ó, eu quero pegar a minha tabela, né? Da minha tabela eu quero a célula row_ins, call_ins. Pode ser 0, 0, 1 e 1, tá? Lembrando que eu estou contando de cima para baixo, da esquerda para a direita, tá? Então a primeira célula, né, que está mais à esquerda e mais ao topo seria 0, 0. A partir daí eu vou contando as demais células, tá? Fica bem fácil. Aqui eu aplico um if para você saber o seguinte, se você está na primeira linha, né, seria row_ins igual a 0. Se você está na primeira linha, você não vai adicionar os dados necessariamente da tabela. O que você vai adicionar são os nomes das colunas, né? Ou seja, você vai adicionar isso aqui, né? A primeira linha a gente não tem os dados da tabela, mas tem os nomes das colunas. Então, se minha linha for igual a 0, o que eu vou fazer é o seguinte, vou atribuir aquele objeto cell, né, a instância texto, né? Eu vou atribuir o valor da minha coluna. Caso contrário, eu vou pegar o seguinte, eu vou pegar lá do data frame, né? Aqui, ó, call_label, né? Vou pegar aquela linha específica, tá? Então, isso aqui vai fazer o quê, ó? Opa. Quem trabalha com data frame Panda já conhece, né? Mas é o seguinte, eu vou pegar a coluna relativa a esse nome aqui que eu estou passando, né? Então seria o seguinte, ó. Então seria essa coluna ou essa, né? Estou passando os nomes, tá? Eu também poderia fazer o contrário, poderia transformar isso aqui num array, né? E pegar que row_ins, call_ins. Mas assim eu acho que fica mais didático para entender, né? Porque eu estou utilizando a própria estrutura do data frame, tá? Então daquela coluna call_label que está sendo selecionada aqui, eu vou pegar a linha row_ins e vou estar atribuindo, né, esse valor, né, através desse método texto. Eu falei instância, né? Isso aqui seria um método, né? Agora simplesmente, ó, eu salvo, né? Vou salvar o documento. Só dar esse comando, né? Método save da instância de documento, né? Eu instanciei aqui em cima, tá? E vou salvar. Tá? Dou um nome para o meu arquivo, docx. Então tá, eu não vou executar aqui, ele demora um pouquinho, né? Eu já executei anteriormente. Basta você vir aqui agora,
fazer o download desse arquivo e vou carregar ele aqui. Bom, então essa é a minha tabela exportada para o Word, né? Todos os meus dados, né? Aí eu posso vir aqui aplicar as formatações que eu queira, né? Eu posso acrescentar a borda, né? Posso mudar a fonte, mudar o tamanho da fonte e por aí vai, né? Então aqui eu tenho muitas opções de formatação, né? Que eu poderia aplicar aqui no Word. Agora vamos fazer um outro caso, tá? Nesse segundo exemplo, ele é praticamente igual ao primeiro. A diferença é o seguinte, que eu vou formatar algumas propriedades da tabela e, além disso, né, eu também vou inserir um texto, né, para ficar um documento mais amigável, tá? Então aqui novamente eu estou instanciando o documento, né? Eu vou pegar agora a primeira seção do meu documento, né? Então seria o seguinte, ó, quando eu faço doc.sections, né, eu vou ter todas as seções desse objeto doc, né, que é uma instância de document. Vou ter todas as seções. Então a seção 0, né, como eu estou criando um documento nulo aqui, eu não tenho seções, a não ser, eu vou ter apenas uma, né, já que eu não adicionei nenhuma outra seção. E eu não estou carregando um documento pronto já, né. Então vou pegar essa seção 0, eu vou pegar dessa seção, veja que agora eu tenho um objeto, né, da classe seção, tá? Essa variável sections, ela vai armazenar vários objetos da classe seção, tá? Então aqui eu vou pegar esse objeto da classe seção e dele eu vou obter o cabeçalho e o rodapé, tá? Agora eu vou ter outros objetos, ó, o objeto cabeçalho e o objeto rodapé, que eu vou adicionar os parágrafos, né? Adicionar não, na verdade eu vou pegar o parágrafo que já tem nessa seção, né? Que por padrão já tem um parágrafo ali, né? E vou atribuir a variável text, né? Eu vou atribuir aqui informações do cabeçalho e informações do rodapé, tá? Eu poderia adicionar um parágrafo aqui, né? Utilizando o método de adicionar parágrafo, mas eu vou pegar já um parágrafo existente, tá? Porque ele já tem um parágrafo ali por padrão, tá? Antes eu chamei isso aqui de instância, né? Na verdade é uma variável da classe, né? Então fiz confusão ali, me desculpe, tá? Agora eu vou adicionar um título, tá? Utilizando esse método, ó. Veja que eu passo o valor desse título, né? Que seria aqui tabela proveniente de um data frame. Você pode colocar qualquer título que você queira, né? Eu passo esse valor 0, tá? Depois a gente vai entender o que que significa. Isso aqui ele vai criar um título, né, de tal forma que se eu fizer um sumário no meu arquivo do Word, ele vai aparecer lá nesse sumário, né? Além disso, ele também vai aparecer ali nos itens, né, de navegação do meu documento do Word. Depois a gente vai ver como isso fica, tá? Também vou adicionar um parágrafo, ó. Isso aqui está sendo feito tudo no documento, tá? Veja que eu estou utilizando o objeto documento. Vou adicionar um parágrafo que você pode pôr o texto que você quiser também, né? Lembrando que aqui a quebra de linha, né? Ele vai traduzir para um documento do Word como uma quebra de linha, né? Que seria um Enter, né? O equivalente a um Enter, né? Que você desce quando você estiver digitando seu documento, tá? Então isso aqui é o que eu acrescentei em relação ao script anterior, tá? Para me inserir um texto antes da tabela, tá? E também para mim colocar valores, textos no cabeçalho e no rodapé. Claro que tudo isso aqui é opcional, né? Eu posso fazer também depois de ter exportado o documento, tá? Esse trecho aqui é igual ao que eu tinha feito anteriormente, tá? Esse trecho aqui eu também acrescentei neste script. O que que ele faz? Ele vai definir qual vai ser o alinhamento da sua tabela. Note que esse alinhamento aqui, ó, que eu estou pegando lá do objeto table, né? Esse alinhamento é em relação à página, tá? Então a tabela vai estar alinhada em relação à página no centro, né? Eu tenho left e right aqui. AutoFit diz respeito se ela vai ajustar ao documento ou não, né? Digo, se as colunas vão ajustar ao conteúdo ou não, tá? Pode ser true ou false, né? Tudo isso, né, também dá para você editar no Word depois, né? Depois que você exportou.
Bom, esse código aqui também é o mesmo, tá? Aqui eu estou fazendo uma alteração. Estou alterando o quê? Veja, que eu criei um objeto cell, né? Lá da classe célula, tá? Então esse objeto cell ele também tem essa propriedade de alinhamento vertical, que eu coloquei centro, né? Ele pode ser top, bottom, center e tem outro lá, basta consultar na documentação para você descobrir quais são as possibilidades. E aqui também a largura da célula, né? Faltou um ponto aqui, né? A largura da minha célula, tá? Que vai ser igual a 100, né? É claro que isso aqui vai ser afetado, né? Por, por esse ajuste aqui que você faz, esse autoajuste, né? Dependendo se você setar como true ou false, né? Vai alterar, vai afetar essa atribuição aqui, né? Isso aqui é desnecessário, tá? Era um teste que eu estava fazendo, basta salvar o documento agora, né? Então essa aqui foi a formatação que eu acrescentei, né? Claro que tudo aqui é opcional, né? Todos esses trechos são opcionais, tá? Bom, vamos ver o resultado agora. Fazer o download, carregar no Word. Então tem um resultado um pouco melhor, mais amigável, né? Então aqui eu tenho a minha tabela, né? Ó, veja que nesse caso aqui, eu não criei nenhuma indexação. Se eu analisar esse texto aqui, por exemplo, veja que eu estou aqui em corpo do texto, né? Vamos fazer um teste aqui para vocês verem a diferença. Aqui está o texto que eu inseri, tá? Esse aqui é o título, esse aqui é o texto. Informação do cabeçalho, ó, informação do rodapé, tá? Tabela não mudou nada, né? Porque a única coisa que eu fiz foi alterar a coluna, mas como estava o autofit para true, então ele vai ajustar aqui conforme o conteúdo, né? Então não faz muita diferença. Mas vamos fazer o seguinte, eu quero mudar isso aqui para 1, ó, para vocês verem o que vai acontecer, tá? Vamos executar. Demora um pouquinho, né? Que ele tem que ler linha e coluna, né? Para poder acrescentar aqui. Ele faz isso de um por um, né? Acrescenta célula por célula, né? Se tiver um data frame muito grande, pode ser que demore bastante, tá? Fazer o download, carregar o documento. Olha aqui a diferença. Agora eu tenho, se eu analisar a navegação, ele aparece aqui, né? Eu coloquei como 1, né? Se eu vier aqui em parágrafo, ó, veja, estou aqui nível 1, tá? Então, se você quiser, basta colocar 1, 2, 3, você vai ter os níveis lá que você quiser, né? Dependendo dos títulos, né? Se eu criasse aqui um sumário, a gente pode fazer um teste aqui, por exemplo, vou criar um sumário, né? Referências. Esse título apareceria ali no meu sumário, né? A tabela proveniente de um data frame. Eu poderia navegar através dele, né? Então seria uma vantagem. Sobre essa formatação é do próprio Word, né? Uma formatação padrão do próprio Word, tá? Então você veja que é uma formatação padrão dele, né? Que é o título 1, 2, conforme você selecionar um número lá, ele vai selecionar algumas dessas, né? Você pode mudar aqui no Word. O Python docx, ele também permite, né, você fazer as alterações nele. Você criar estilos aqui, né? Aí vai da sua conveniência, se você achar que é necessário ou não, né? Você criar o próprio estilo aqui dentro, né? Programando, ou se você faz isso depois lá no Word, né? Uma vez que você poderia salvar alguns estilos, né? E importar um documento aqui com alguns estilos salvos já, né? Eu acredito que talvez seja mais fácil criar os estilos no próprio Word do que por meio de programação, né? Mas essa era a dica de hoje, pessoal. Até a próxima. Curtam esse vídeo se gostaram, compartilhem e desculpe os equívocos aí. Até a próxima.